Miguel Morgado no dia de ontem estava um bocadinho mal acompanhado na SIC Notícias, estou a brincar, mas Ascenso Simões e João Soares estavam com ele e estava presente mais uma senhora que não é por mal, não me recordo do nome, e eu até gostei dos comentários da senhora, portanto não é seguramente por mal, não me recordo do nome da senhora, mas Miguel Morgado faz aqui uma intervenção em relação aos socialistas espanhóis e, enfim, alguma promiscuidade que tem existido entre o poder político e a iniciativa privada e um tipo muito concreto de iniciativa privada, se é que me faço entender, e João Soares e basicamente o painel todo fica em choque, à exceção da senhora, curiosamente. Enfim, vamos ouvir e vamos fazer uns comentários. Zapatero e Sánchez descobriram os pontos sensíveis das almas socialistas e conseguem dizer que são feministas quando eles todos andam com prostitutas pagas João Soares. É verdade. Está no tribunal. Não está. O quê? Não está? O Coldo e o Ábalos não estão no tribunal? Mas não tem nada a ver com isso. Claro que tem a ver. Eles deram empregos a prostitutas. Não tem. Xenso, desculpa, está mal informado. Não tem. Está mal informado. Eu vou Quer que eu fale do pai da Begonha Gomes? Isso é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É a conversa do feminismo quando andam a gastar dinheiros públicos com prostitutas durante anos a fio. Quando andam com prostíbulos masculinos. Mas depois é a retórica de que nós somos feministas e depois há a ultradireita preconceituosa, xenófoba, que quer matar os homossexuais. Isto é que é a toxificação do espaço público espanhol. O Ascenso quer fazer remontar isso às campanha interna, interna, é uma fantasia. Campanha interna financiada pelo sogro de Sánchez a partir da sua atividade empresarial enquanto proprietário de 3 casas de alterno. Sim, e reparem numa coisa, esta questão de Pedro Sánchez não é só o próprio. Estamos a falar dos seus familiares envolvidos em promiscuidade entre o poder político e a iniciativa privada, alguma iniciativa privada bastante condenável do ponto de vista moral, se é que me faço entender, mas depois rasgam as vestes e dizem não, nós somos muito feministas, nós só pegamos em prostitutas e, enfim, provavelmente acederam aos seus serviços, vamos chamar-lhe assim, que é para não dizer outra coisa pior, e demos-lhes lugares em alguns dos cargos que foram atribuídos a prostitutas foi em altos cargos da administração pública. E, portanto, o que é que me levará a pensar uma coisa destas se não Pedro Sánchez e as pessoas que o cercam tiveram determinados encontros íntimos com prostitutas e depois, como pagamento, deram-lhes cargos em empresas públicas? Porquê é que eu não posso suspeitar disto? O que é que me impede, na verdade, não é? E portanto, mas o caso ainda não está resolvido e tudo mais. Eu acho que as evidências são bastante concretas. Isto está a ser discutido amplamente pela Europa. Só em Portugal é que ignoramos Pedro Sánchez. Estamos muito preocupados com Vítor Orbán, que está muito mais distante de Portugal do que a Espanha, não só do ponto de vista geográfico, como infelizmente do ponto de vista ideológico, porque eu gostava de ter um parlamento como o húngaro, em que decidíamos qual das sensibilidades de direita é que queríamos. Não é se queremos ou não a direita, é qual das sensibilidades é que queríamos. Isso parece-me uma ótima discussão e seria uma ótima vitória metapolítica um parlamento como o húngaro. Mas em última instância, Pedro Sánchez está aqui ao lado e é um grande amigo dos socialistas portugueses. António Costa era um grande amigo de Pedro Sánchez, assumido pelos dois, e José Luís Carneiro fez aquela figurinha ridícula enquanto uma criatura absolutamente imbecil e vai à Espanha, ou lá onde é que ele estava, abraçar-se ao Pedro Sánchez. Ele é um grande defensor do direito internacional. O inútil do José Luís Carneiro só não percebe. E se calhar percebe e está a fazer de nós estúpidos, e diga-se de passagem que se calhar há muita gente que cai naquilo. Mas a única coisa que estas pessoas parecem fingir não perceber é que Pedro Sánchez não tem uma convicção naquela espinha. A única coisa que ele está a fazer é utilizar a política internacional para sair com uma imagem minimamente decente da sua governação. Porque Pedro Sánchez não tem uma única convicção. E agora dizem, bom, mas tu concordas com a intervenção de Donald Trump e dos Estados Unidos no Médio Oriente? Não concordo, já o disse publicamente várias vezes, discordo e condenei várias vezes a atuação do governo israelita. Estou perfeitamente à vontade para fazer esse tipo de condenações. Agora, uma coisa é condenar isso, outra coisa é perceber que há pessoas que utilizam essa posição para fazer política interna e que ninguém me diga que não é o que está a acontecer. Pedro Sánchez não tem uma convicção naquele corpo. Está cercado não só de prostitutas, como pessoas altamente corruptas e que permitem uma promiscuidade enorme entre o poder político e a iniciativa
iniciativa privada. E José Luís Carneiro vai-se agarrar a ele, como o inútil que é. E se o Lula vier a Portugal, se calhar ainda fazem mais um reelzinho. E, portanto, ganhar um bocadinho de vergonha na cara, nomeadamente os socialistas. Mas vamos ouvir, porque o Ascenso Simões faz aqui uma anotação bastante interessante. Vamos ouvir. Mas isso é uma coisa diferente. E uma sauna gay. Isso é uma coisa diferente. Ele tem a sua própria atividade, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que o Genro agora anda contra prostitutas. Eu estou só a ler uma notícia. Isto é público. Agora negar que o Abel está no tribunal, isso já está tudo... Não, vamos aos João Soares. O tribunal não estava ali. Está tudo documentado. O Coldo, o Sardã, não tem nada... Os dois secretários nacionais da organização do partido não têm nada a ver com prostitutas. Têm a ver única e simplesmente com o negócio do Coldo e com a intermediação do Coldo. A investigação tem descoberto o financiamento do partido através do Aldam. Há muitas coisas que não são crime. Agora, quando se descobre, porque já se ficou demonstrado que ele deu um emprego numa empresa pública a uma prostituta dele, o que é que eu digo? O quê? Que isso não existiu? Pode continuar a ligar os redados. Fez uma boa ação, Miguel. Fez uma boa ação. Se retirou uma pessoa da prostituição e lhe deu um emprego, é uma boa ação. Gosto com coisas sérias. Não é coisa séria. Agora, isso há algum caso, isso há algum problema, isso há alguma circunstância para discutir isso. Vamos só ver. É uma boa ação. Ele tirou uma prostituta da prostituição e deu-lhe um emprego. Isto é absolutamente indescritível. Eu não estava a ouvir não estava à espera de uma coisa destas. Afinal, não foi neste corte que Ascenso Simões disse uma coisa interessante. Afinal, disse só esta anedota. Ascenso Simões acaba, a dada altura neste programa, por dizer que o Partido Socialista foi conquistado pela Escola de Frankfurt e explica porquê, desde logo pelo facto de ter tentado colonizar a esquerda radical e de a ter acolhido de forma direta e indireta, adotando as suas agendas e acolhendo-os numa coligação de governo, como aconteceu com António Costa, e da qual ainda não saiu porque sabem verdadeiramente que, de certa forma, têm que se radicalizar para acolher os poucos votos que restam à esquerda. Tamanho foi o cadastro de António Costa neste país, e se o PS quer subsistir, vai ter que raspar a esquerda toda para o seu lado, porque cada pontinho vale nesta fase do campeonato. Agora, do ponto de vista desta promiscuidade, isto é uma brincadeira de todo o tamanho, e diz o João Soares: Oh Miguel, não diga uma coisa é verdade, João Soares. Eu sei que é aborrecido e tem graça que o filho de Mário Soares, quando questionado sobre, mas tem vergonha em relação à atuação dos socialistas espanhóis, enquanto socialista, o senhor João Soares, ele diz: não tenho vergonha nenhuma, eu não estou a par destas coisas que este Miguel Morgado e Ascenso Simões estiveram para aqui a discutir, mas eu não tenho vergonha. Isto, colocar prostitutas em cargos de liderança na administração pública, é até uma boa ação, porque retirou-a da promiscuidade e da sua profissão absolutamente condenável e deplorável, e deu-lhe um cargo na administração pública. Portanto, até fez uma boa ideia. Eu parece que ainda estou a ver a seguir, obviamente que isto não aconteceu, mas parece que ainda estou a ver Ascenso Simões a dizer: o Pedro Sánchez deveria era ir aos bares da Alterna e dizer: minhas amigas, venham todas para a administração pública. Isto não é normal, honestamente. Isto não é comentário de uma pessoa boa da cabeça. E diz o Miguel Morgado: brinco com coisas sérias. Pois é verdade, isto é uma brincadeira, porque nós sabemos perfeitamente, e a investigação tem isso latente, que a razão pela qual Pedro Sánchez deu esse cargo foi perfeitamente para pagar favores, e nós sabemos o que isso significa. Caramba, não façam de nós parvos, não nos façam comer gelados com a testa. Mas enfim, tivemos aqui um momento televisivo bastante interessante. Há outros durante este Expresso da Meia-Noite em que Ascenso Simões fala de forma interessante sobre a colonização sobre a colonização do Partido Socialista por parte da Escola de Frankfurt. Isso vale a pena ouvir, uma troca de ideias entre Miguel Morgado e Ascenso Simões. Isso vale a pena ouvir, mas achei por bem trazer este momento televisivo que também era interessante. E portanto, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos entretanto que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.